Antes de começarmos a história, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. E, no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite a história. Sério, isso nunca vai dar certo, murmurou Ila Parker enquanto olhava para a placa brilhante do restaurante mais chique de Boston. Usando um vestido emprestado da irmã e segurando a mão do filho Josh, ela suspirou. Este lugar provavelmente tem talheres que eu nunca vi na vida. Este é o restaurante, respondeu sua irmã mais nova, Riley, escondendo o rosto atrás do volante. Você só precisa entrar, fazer com que ele se arrependa de ter nascido, pronto, o encontro acabou. O plano era simples. Ou pelo menos foi o que Riley disse. A avó, emocionada por a neta estar solteira, inscreveu Riley em um site de namoro de elite, onde mulheres selecionadas podiam conhecer solteiros de alto nível. Riley, que era alérgica a compromissos e 100% focada em sua carreira como influenciadora digital de maquiagem, decidiu que o encontro precisava ser arrasador. E quem melhor para fazer isso do que Ila, sua irmã mais velha, barulhenta, engraçada e espontânea, que por acaso também era mãe solteira. E se ele realmente gostar de mim? Perguntou Ila, meio rindo. Impossível. Ele está esperando uma modelo, não uma mãe que chega atrasada com um filho e um olhar de caos. Ila fez um gesto dramático e saiu do carro, segurando a mão do filho Josh. Ele usava um terno minúsculo, tênis azuis e segurava um Buzz Lightyear de brinquedo. Vamos lá, parceiro. Missão: assustar um milionário, sussurrou Ila, piscando para ele. Assim que entrou no restaurante, sentiu o cheiro de um perfume caro, ouviu uma música suave e sentiu os olhos do Maitreya perscrutando da cabeça aos pés como se ela fosse uma criatura exótica. Antes que pudesse explicar qualquer coisa, seu pé escorregou no tapete da entrada. Ela tropeçou, e um garçom que tentava segurá-la acabou derramando um copo de suco bem no terno de um homem sentado na mesa ao lado. Ila se virou para olhar, e o homem com a mancha de suco era ele. O encontro. O homem era bonito de um jeito perigoso. Terno sob medida, expressão séria e olhos tão focados que pareciam ler mentes. O silêncio dele era constrangedor. Ou talvez fosse o fato de Ila ter acabado de fazer um garçom derramar suco em suas roupas caríssimas. Oi, eu sou Riley, mas pode me chamar de desastre ambulante, disse ela, tentando limpar o terno com o guardanapo do garçom. O silêncio dele parecia uma performance artística, mas o pobre garçom ao lado dele estava suando mais do que ela. Você está bem? Ele finalmente perguntou, com uma voz tão séria quanto um aviso de falência. Depende. Você costuma processar pessoas por ataques de vinho? Derek simplesmente apontou para a cadeira. Ila sentou-se, rezando para que a cadeira não escorregasse e causasse outra cena. E agora, sentada em frente a Derek Carter, o CEO mais recluso de Chicago, ela se perguntava se ainda seria possível escapar pela cozinha. Eu nunca fui muito boa em rituais de acasalamento de gente rica, ela desabafou. Derek ergueu uma sobrancelha. Isso foi uma piada. Desculpa. Geralmente sou mais engraçado quando não estou tentando impressionar alguém com meu conhecimento de talheres. Ele olhou para a mesa. Você usou o garfo de sobremesa para comer o pão. Eu sabia que tinha algo errado. Pensei que fosse um garfo de ginástica. O canto da boca dele se contraiu, quase imperceptível, mas estava lá, um esboço de sorriso. Josh, sentado ao lado de Ila, balançava as pernas impacientemente. Mãe, ele fica igualzinho ao tio Bob quando acaba o café. Ele está falando sério, querida. Ele é um CEO. Acho que CEOs são feitos de seriedade e planilhas. Derek olhou para o menino, curioso. Você tem 5 anos? Perguntou. 5 anos, 2 meses e 8 dias. Mas eu estou crescendo, tá? Eu consigo fazer pipoca sozinha. Os olhos de Ila se arregalaram. Querida, você não consegue. E eu sei que quando minha mãe está nervosa, ela fala rápido e faz piadas demais, como agora. Ila escondeu o rosto nas mãos. Ótimo! Por que você não diz a ele que eu ronco e como cereal escondido à noite também? Josh sorriu para Derek e se inclinou para a frente. Você quer ser meu novo papai? O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca de manteiga. Ila Congela. Josh, o quê? Você é legal.
Parece um herói de desenho animado e faz a mamãe corar. É um bom começo, né? Ela esperava que Derek se levantasse e fosse embora. Mas, para sua surpresa, ele riu. Riu mesmo. Uma risada baixa e genuína, como se estivesse guardada em algum lugar no fundo do seu peito há muito tempo. Ayla Congela. Nunca tinha ouvido falar dele rindo. Nem em entrevistas, nem online, nem mesmo no Google Imagens. Bem, isso é novidade, murmurou ele, ajeitando o paletó. O que é? Rir no encontro ou rir de tudo? Ayla não sabia o que dizer. Ela não estava ali para impressionar ninguém, definitivamente, não para se envolver com o CEO que parecia ter acabado de sair de uma revista de luxo. Tudo o que ela queria era ter certeza de que ele desistisse e encerrasse aquela comédia de erros o mais rápido possível. Mas agora, com Derek rindo e Josh olhando para os dois como uma espécie de cupidozinho, as coisas estavam perigosamente saindo do controle. Certo, hora de ser honesta, disse ela, olhando diretamente para ele. Eu não sou quem você pensa que sou. Meu nome é Ayla, não Riley. Vim para cá na casa da minha irmã porque ela não queria vir. Tenho um filho, e não tenho nada a ver com este mundo chique, todo elegante e cheio de conchinhas misteriosas. Derek encarou Ayla por alguns segundos. Ela respirou fundo, esperando um sermão, mas ele simplesmente disse, obrigada por vir. Ela piscou. O quê? Este foi o melhor jantar da minha semana, talvez até do meu mês. Josh sorriu. Então, você vai ser meu novo pai. Ayla cobriu o rosto novamente. Derek apenas riu de novo. Mas Ayla não prestou atenção. Ela só queria sair dali e voltar à sua vida normal, com pijamas folgados e macarrão instantâneo. Mal sabia ela que o milionário mais recluso e desejado da cidade estava agora muito curioso sobre ela e Josh. E não seria tão fácil para Ayla se livrar dele. Derek Monroe observava Ayla com aquela expressão que costumava fazer funcionários suarem e investidores repensarem suas decisões. Mas, desta vez, algo era diferente. Seus olhos não a abandonaram. Nem por um segundo. Enquanto as outras mulheres dos encontros anteriores falavam sobre iates, joias e viagens à Europa, Ayla conversava com o garçom sobre seu time de beisebol favorito. Sério? Você torce para o Red Sox? Coitadinho, disse ela, fazendo uma careta dramática. Eu torço para os Patriots, mas entendo a sua dor. Às vezes, escolhemos sofrer de propósito. O garçom riu tanto que quase derramou a jarra de água. Derek Franzio atesta. Nos 9 encontros anteriores, nenhuma mulher sequer havia olhado para os funcionários do restaurante. Estavam ocupados demais tentando impressioná-lo com conversas sobre arte moderna e vinhos franceses. E você, Derek? Qual é o seu time? Perguntou Ayla, virando-se para ele com aqueles olhos brilhantes. Não tenho tempo para esportes, respondeu ele automaticamente. Ah, é verdade. Você deve estar muito ocupado contando dinheiro e agendando mais reuniões para planejar mais reuniões. Josh levantou a mãozinha. Posso escolher a sobremesa, mãe? Claro, querida. Escolha uma grande. A vida é curta demais para sobremesas pequenas. Derek observou a interação. Ayla não olhou os preços no cardápio. Não perguntou se ele estava pagando. Ela simplesmente deixou o filho escolher o que quisesse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quero o sundae de chocolate com 3 bolas de sorvete, disse Josh, animado. Escolha perfeita, amigo. E você, Derek? Quer algo doce ou vai continuar com sua dieta de estresse de sempre? Ele olhou para ela. Nenhuma mulher jamais havia falado com ele daquele jeito. Direto, sem tentar impressionar. Por que você não me trata como os outros? Perguntou ele, curioso. Ayla deu de ombros. Como assim? Como um semideus que desceu do Olimpo para nos abençoar com sua presença. Algo assim. Ah, porque você é só um cara. Um cara rico, bonito, meio tenso, mas ainda assim só um cara. Aposto que você perde as chaves às vezes e fica nervoso falando em público. Derek piscou 2 vezes. Como ela sabia que ele odiava fazer discursos? Além disso, continuou Ayla, dinheiro não torna ninguém especial. Minha vizinha, a senhorita Marta, tem 80 anos, mora em um apartamento minúsculo e faz os melhores biscoitos do mundo.
Ela é muito mais interessante do que qualquer milionário que já conheci. Você conhece outros milionários? Na verdade, você é o primeiro. E, sinceramente, não estou muito impressionado até agora. Josh olhou para Derek. Sério. Minha mãe diz coisas que às vezes machucam, mas ela também faz panquecas no formato do Mickey Mouse. Essa é uma habilidade importante. Essa é uma habilidade importante, disse Derek, sem saber o que mais dizer. Super important, concordou Ayla. Porque a verdadeira felicidade não vem de uma conta bancária. Vem de panquecas mal feitas nas manhãs de domingo e de assistir desenhos animados de pijama. Derek sentiu algo estranho no peito. Quando foi a última vez que ele assistiu TV, usou pijama ou fez qualquer coisa que não envolvesse planilhas e relatórios? Você parece triste, disse Josh, inclinando a cabeça. Como aqueles executivos de cinema que trabalham demais e esquecem como sorrir. Josh, disse Ila, tentando repreendê-lo, mas estava rindo. O quê? É verdade. Parece que ele não joga há muito tempo. Derek olhou para o menino. Com 5 anos, ele já era melhor em ler as pessoas do que seus conselheiros de 40 anos. Brincar não é exatamente produtivo, disse ele. Produtivo, repetiu Ila, parecendo surpresa. Nossa, você transformou a diversão em uma reunião de negócios. Que triste, mesmo para os padrões de um CEO workaholic. Workaholic. Alguém viciado em trabalho. É quando uma pessoa trabalha tanto que esquece que existe vida fora do escritório. Como você. Derek ficou quieto. Ela não estava errada. Sabe qual é o problema de vocês, se ri como vocês? Continuou Ila, pegando uma colherada da sobremesa de Josh. Vocês acham que sucesso é só dinheiro e poder, mas sucesso de verdade é conseguir dormir bem à noite sabendo que são pessoas decentes durante o dia. E você consegue fazer isso? Dormir bem? Na maioria das noites, exceto quando o Josh tem um pesadelo e acaba na minha cama fazendo pose de estrela do mar. Josh riu. Eu não faço pose de estrela do mar. Querida, você ocupa mais espaço na cama do que um Golden Retriever. Derek se pegou sorrindo novamente. Você é diferente, disse ele finalmente. Diferente como? Bem diferente. Ou devo chamar a segurança? Diferente. Refrescant. Ila sorriu. Obrigada. Mas acho que refrescante é uma palavra meio estranha para descrever uma pessoa. Parece que você está falando de refrigerante. E lá estava Derek rindo de novo. Pela segunda vez naquela noite. O garçom trouxe a conta, e Derek estendeu a mão automaticamente, mas Ila levantou a mão. Ei, eu posso pagar a minha parte. Não é necessário. Sim, independência financeira é sexy. Derek olhou para ela, intrigado. Ila Parker era, sem dúvida, a mulher mais imprevisível que ele já conhecera. E, pela primeira vez em anos, Derek Monroe estava realmente curioso para ver o que aconteceria a seguir. Na manhã seguinte, Derek Monroe estava sentado à mesa de mogno na mansão da família, mexendo seu café distraidamente, enquanto sua mãe, Eleanor Monroe, folheava uma revista da sociedade com a precisão afiada de alguém que procura futuras noras. Então, querido, ela disse sem olhar para cima, como foi seu encontro com o jovem Riley ontem à noite? Derek parou de mexer o café. Como ele poderia explicar que Riley era na verdade Ila? Que ela tinha um filho de 5 anos e que ele tinha rido mais em 2 horas do que nos últimos 2 anos? Era diferente. Diferentemente ruim ou diferentemente promissor? Eleanor finalmente olhou para ele por cima dos óculos de leitura. Differentemente bio. Muito bom. Ela fechou a revista com um estalo seco. Derek Monroe. Em 9 encontros, você recusou uma herdeira do petróleo, 2 filhas de senadores, uma pianista clássica, uma doutora em Harvard, uma empreendedora de tecnologia, uma artista premiada e uma filantropa internacional. O que essa Riley tem de tão especial? Derek respondeu. Sua mãe não ia gostar do que estava prestes a ouvir. Bem, primeiro, o nome dela não é Riley. É Ila. Segundo, ela é mãe solteira. Terceiro, ela me chamou de workaholic viciado em reuniões. E quarto, ele fez uma pausa, ela me fez rir. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Derek conseguia ouvir o tic-tac do relógio do quarto.
Ela é mãe solteira, repetiu Eleanor, como se estivesse traduzindo uma frase de outro idioma. Ela tem um filho de 5 anos, Josh. Ele me perguntou se eu queria ser o novo pai dele. Derek se preparou para uma explosão, para um sermão sobre o legado familiar, a reputação, como os Monroes não se misturavam com esse tipo de gente. Em vez disso, Eleanor bateu palmas. Que maravilha! Como assim, Derek? Você sorriu ao falar dela. Não te vejo sorrir de verdade desde, bem, nunca. E uma mãe solteira demonstra responsabilidade, maturidade. Além disso, eu sempre quis ser avó. Derek piscou várias vezes, pensando que pudesse estar tendo algum tipo de alucinação matinal. Mãe, você está se sentindo bem? Devo chamar o médico? Estou perfeitamente bem, obrigada. Na verdade, estou muito feliz. Quando vou conhecê-la? Você quer conhecê-la? Claro que sim. Uma mulher que fez meu filho rir deve ser alguém especial. E o garotinho também. Qual é o nome dele mesmo? Josh. Derek estava oficialmente em choque. Ele esperava resistência. Não um comitê de boas-vindas. Mãe, talvez seja cedo demais para. Bobagem, querida. Vou organizar um almoço em família aqui em casa. Nada muito formal. Só nós 3. 4, contando o menino. Que tal domingo? Tem certeza? Com certeza. E Derek se levantou, ajeitando o blazer com confiança. Pela primeira vez em 32 anos, você trouxe alguém interessante para esta casa, mesmo que tecnicamente ainda não a tenha trazido. 2 horas depois, Derek estava ao telefone com Ila, tentando parecer casual enquanto fazia um tipo de convite que jamais imaginara fazer. Então, minha mãe gostaria de te conhecer. Sua mãe? A voz de Ila soou pelo telefone, claramente surpresa. Derek, ontem à noite foi literalmente o nosso primeiro encontro. E nem foi um encontro de verdade. Foi mais como um acidente controlado. Eu sei, mas ela insiste que quer almoçar no domingo na sua casa, na mansão da família. Sim. Houve uma longa pausa. Derek, você está me convidando para conhecer sua mãe rica e poderosa na mansão da família depois de um encontro em que derramei suco no seu terno. Quando você fala assim, soa ainda mais estranho. Parece? É completamente louco. Tipo loucura de reality show. Derek riu. O Josh está aí? Pergunte se ele quer conhecer a minha mãe. Ele ouviu Ila cobrindo o telefone e falando com o filho. Depois de alguns minutos, ela voltou. Ele disse que sim, mas só se a sobremesa for boa e ele puder usar o terno de novo. Acho que podemos combinar as duas coisas. Tudo bem, então. Mas só para você saber, eu não sei como me comportar em mansões. E o Josh faz muitas perguntas. Muitas mesmo. Minha mãe vai adorar isso. Tem certeza de que ela não vai me expulsar depois da minha primeira piada sobre gente rica? Tenho certeza de que ela vai te amar exatamente por essas piadas. No domingo, Ila estava em frente à mansão Monroe, segurando a mão de Josh e tentando não parecer completamente deslocada. O prédio era deslumbrante. 3 andares de tijolos vermelhos, jardins impecavelmente cuidados e uma entrada que parecia saída de um filme de época. Mãe, isso é um castelo? Perguntou Josh, com os olhos arregalados. Não, querida. É só uma casa grande. Muito, muito grande, quase do tamanho de um shopping. A porta se abriu antes mesmo de chegarem à entrada. Derek apareceu, vestindo calças sociais e uma camisa casual que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal de Ila. Na hora certa, disse ele, sorrindo. Semper. O Josh quase teve um ataque cardíaco quando viu a casa. Achei que ele ia pedir um autógrafo para o prédio. Posso brincar no jardim? Perguntou Josh, já correndo em direção aos arbustos perfeitamente aparados. Claro, mas não arranquem nada, gritou Ila. Derek a conduziu para dentro, e Ila sentiu como se estivesse entrando em um museu. Tudo era elegante, caro e intimidator. Minha mãe está na sala de jantar, disse Derek. Derek, preciso te avisar sobre uma coisa antes de conhecê-la. O quê? Fico nervoso perto de pessoas importantes. Quando estou nervoso, falo demais. E quando falo demais, às vezes deixo escapar verdades constrangedoras. Como o quê?
Como dizer que a casa é maior que o meu bairro inteiro ou perguntar quanto custa manter um jardim desse tamanho ou... Ayla. Sim. Respire. Vai ficar tudo bem. Eles caminharam em direção à sala de jantar, e Ayla pôde ouvir Josh brincando no jardim. Ao entrarem, ela viu uma mulher elegante, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados, vestida com uma roupa que exalava sofisticação em cada detalhe. Mãe, está a Ayla. Ayla, minha mãe, Eleanor Monroe. Eleanor se levantou com um sorriso caloroso e estendeu as mãos. Ayla, prazer em conhecê-la. Derek me contou coisas maravilhosas sobre você. Sim. Ayla olhou para Derek, surpresa. Espero que ele tenha mencionado que sou um desastre ambulante. Ele fez isso, e eu adorei. Sério? Claro. Finalmente, alguém que não finge ser perfeito. Cadê o Josh? Explorando seu jardim. Ele prometeu não arrancar nada, mas não posso garantir que não vai tentar subir em uma árvore. Eleanor riu, e Ayla relaxou um pouco. Ótimo. Esta casa precisa de mais vida. Derek sempre foi tão certinho. Mãe, Derek avisou. O quê? É verdade. Você nunca quebrou um vaso. Tipo, nunca fez bagunça. Nunca recebeu amigos para brincar. Tão sério. Então é por isso que ele parece alguém que come manuais de etiqueta no café da manhã, disse Ayla sem pensar. O silêncio durou 2 segundos antes de Eleanor cair na gargalhada. Perfeito. Absolutamente perfeito. Derek balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Eles foram até a mesa, e a conversa fluiu naturalmente quando Josh entrou correndo. Mãe, tem uma piscina lá fora que é maior que a nossa sala de estar. Josh, sussurre quando estiver na casa de outra pessoa, disse Ayla. Bobagem, disse Eleanor. Josh, você gostaria de ver a biblioteca? Tem livros com imagens de dragões. Dragões? Sério? Enquanto Eleanor levava Josh para explorar a casa, Ayla e Derek ficaram sozinhos no quarto. Sua mãe é surpreendente, disse Ayla. Não é a reação que eu esperava, admitiu Derek. E que reação você esperava? Honestamente, que ela educadamente pedisse para você ir embora. Isso ainda pode acontecer. O almoço ainda nem começou. Derek estava prestes a responder quando ouviram passos na entrada. Eleanor apareceu na porta com Josh, mas eles não estavam sozinhos. Uma mulher loira, vestida com uma roupa cara e com uma expressão cheia de desprezo, entrou no quarto como se fosse a dona do lugar. Querido, que surpresa te encontrar aqui. Ayla reconheceu o tom imediatamente. Era o mesmo que as vendedoras usavam com ela em lojas de luxo. Falso e condescendent. Derek ficou tenso. Vivian. E esta deve ser a substituta, disse Vivian, olhando Ayla da cabeça aos pés. Ayla sentiu o ar ficar pesado na sala. O almoço definitivamente tinha ficado muito mais interessante e potencialmente desastroso. Derek, querido, espero não estar interrompendo nada importante, disse ela com um sorriso que não alcançava seus olhos. Eleanor franziu a testa. Vivian, não me lembro de tê-la convidado para almoçar. Senhora Monroe, eu estava só de passagem e pensei em dar uma passada. A senhora sabe o quanto eu gosto das nossas conversas sobre caridade e eventos sociais. Ayla observou o olhar trocado entre Derek e Vivian. Era óbvio que havia alguma história ali, e a julgar pela forma como os ombros de Derek se enrijeceram, não era nada agradável. Vivian, aqui é Ayla, disse Derek, com a voz tensa. Ayla, Vivian Sterling. Vivian estendeu a mão perfeitamente cuidada, mas seus olhos perscrutaram Ayla como se estivesse inspecionando um item de segunda mão em um brechó. Prazer em conhecê-la, disse Ayla, apertando sua mão. Vestido bonito. Paris caro. Ah, é sim. Valentino, mas tenho certeza de que você nunca ouviu falar da marca. Ayla forçou um sorriso. Na verdade, já ouvi. Vi numa revista no consultório do dentista, bem ao lado de um anúncio de pasta de dente. Eleanor disfarçou o riso com uma tosse, mas Vivian não achou graça. Então, me diga, Ayla, o que você faz da vida? No momento, estou desempregado, mas já trabalhei em vários lugares diferentes. Que interessante. E onde exatamente? Derek interveio. Vivi, eu acho.
Não, Derek. Deixe ela responder. Estou genuinamente curioso. Ila sentiu um frio na barriga. Havia algo no tom de Vivien que deixava claro que ela já sabia a resposta. Bem, eu trabalhei em lojas, escritórios, restaurantes. Restaurantes? Exclamou Vivien. Como se tivesse acabado de encontrar a sorte grande. Que coincidência. Eu me lembro de você. O silêncio na sala tornou-se denso como melaço. Como? Perguntou Ila, tentando manter a voz firme. Bella Vista, no Centro. Você era garçonete lá, não era? Fui jantar lá com os amigos há 2 anos. Você derramou molho na minha bolsa. Um Hermes, aliás. Ila engoliu em seco. Lembrava-se perfeitamente daquela noite. Vivien tinha sido incrivelmente rude com toda a equipe, reclamando de tudo, desde a temperatura da comida até a velocidade do serviço. Ah, sim, eu me lembro. Você foi o cliente que fez 3 garçonetes chorarem em uma noite. Eu simplesmente tenho padrões elevados, respondeu Vivien, erguendo o queixo. E agora você está aqui na casa dos Monroe, sentada à mesa deles. Que evolução interessante. Vivien, disse Derek, com a voz perigosamente baixa, mas Vivien estava apenas começando. Não, Derek, é fascinante. Uma garçonete que derrama molho consegue se infiltrar em uma das famílias mais respeitadas de Boston. Tenho que admitir, é uma estratégia criativa. Ila sentiu o rosto esquentar. Josh escolheu aquele exato momento para vir correndo da biblioteca. Mãe, a senhora Eleanor me mostrou um livro com dragões falantes. Que ótimo, querida, disse Ila, tentando manter a voz calma. Vivien olhou para Josh como se ele fosse um inseto particularmente irritante. E este deve ser o acessóriozinho, disse ela com um sorriso venenoso. Com licença, disse Ila, levantando-se. Bem, é óbvio, não é? Mãe solteira, filha fofa, CEO solitária. É praticamente um guia passo a passo sobre como conquistar um homem rico. Você deve ter planejado tudo, desde o encontro casual até trazer o garoto para derreter o coração dele. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Ila conseguia ouvir o próprio coração batendo. Vivi em Sterling, disse Eleanor, sugiro que você saia da minha casa agora. Mas Vivien não tinha terminado. Senhora Monroe, acho que a senhora deveria saber com quem seu filho está se envolvendo. Essa mulher é claramente uma oportunista. Garçonetes não pertencem ao nosso círculo social. Ila olhou ao redor da sala. Eleanor estava furiosa. Derek parecia prestes a explodir, e Josh a encarava com aqueles olhos grandes e confusos. Sabe de uma coisa, Vivien? Disse Ila, forçando um sorriso. Você tem razão. Eu era garçonete mesmo. E sabe por quê? Porque não nasci em berço de ouro. Porque trabalhei para sustentar meu filho. Porque tenho orgulho de ganhar meu próprio dinheiro, mesmo que isso signifique servir pessoas que se acham melhores do que eu. Ela pegou a mão de Josh. E sabe a diferença entre você e eu? Durmo bem à noite sabendo que sou uma pessoa decente. Vivien soltou uma risada sarcástica. Que discurso tocante. Mas isso não muda o fato de que você não pertence a este mundo. Você tem razão, disse Ila, pegando a bolsa. Eu não pertenço aqui. Josh, vamos. Mas mãe, eu queria ver mais dragões. Veremos dragões em casa, querida. No tablet. Derek se levantou tão rápido que sua cadeira quase caiu. Ila, espera. Mas ela já estava saindo da sala, puxando Josh pela mão. Atravessou o hall de entrada com passos rápidos, tentando manter a dignidade enquanto sentia os olhos arderem. Ila. Era a voz de Derek atrás dela. Ela parou na porta, mas não se virou. Você não precisa dizer nada, Derek. Ela tem razão. Eu não pertenço ao seu mundo. Ela está errada. Completamente errada. Ila se vir. Derek estava parado a poucos metros de distância, com uma expressão que ela nunca vira nele antes: raiva, determinação e algo mais que ela não conseguia identificar. Vivien é uma pessoa amarga que não consegue aceitar que alguém possa ser genuíno. Continuou ele. Você não precisa provar nada a ninguém, muito menos a ela. Derek, não, deixa eu te dizer uma coisa. Em 32 anos, você é a primeira pessoa que me fez rir de verdade.
A primeira pessoa que me tratou como um ser humano normal. A primeira pessoa que me fez querer ser melhor. Eleanor apareceu na porta no momento em que Vivian estava sendo escoltada para fora por um funcionário. Ila, querida, por favor, não deixe aquela víbora estragar o nosso almoço. Eu estava adorando conhecer você e o Josh. Senhora Monroe, eu agradeço, mas... Sem mais. Vivian Sterling é uma criatura desprezível que foi expulsa de 3 clubes de campo por comportamento inapropriado. A senhora, por outro lado, é exatamente o tipo de pessoa que esta família precisa. Josh puxou a saia de Ila. Mãe, por que aquela moça foi má com você? Ila se ajoelhou na altura dele. Às vezes, meu querido, as pessoas são más quando estão com medo ou com ciúmes. Ela tinha ciúmes de você. Talvez. Bem, ela deveria estar. Você é a mãe mais legal do mundo. Derek sorriu. Concordou plenamente. Ila olhou para os 3. Eleanor com sua expressão maternal protetora, Derek com aquele sorriso genuíno por quem ela estava começando a se apaixonar, e Josh, que sempre sabia a coisa certa a dizer para melhorar tudo. Tudo bem, disse ela finalmente. Mas se outra ex-namorada maluca aparecer, eu vou correr e não volto mais. Combinado, disse Derek, rindo. Eles voltaram para a sala de jantar, e a conversa gradualmente retornou ao tom leve e tranquilo de antes. Josh contava a Derek tudo sobre os dragões de seus livros. Eleanor perguntava a Ila sobre suas receitas favoritas, e Derek parecia mais relaxado do que ela jamais o vira. Foi então que Josh, bem no meio de uma história sobre seu brinquedo Buzz Lightyear, disse casualmente: E Derek, se você quiser nos visitar, vá até a casa da senhoria e desça as escadas. Moramos no apartamento do porão. É pequeno, mas tem uma janelinha de onde dá para ver os pés das pessoas andando na calçada. Derek congelou, com o garfo no ar. Você mora num porão. É muito legal, continuou Josh, completamente alheio à nova tensão na sala. A dona Betty nos deixa usar a cozinha dela às vezes, e quando chove muito, só entra um pouquinho de água. Mas isso é divertido porque eu posso brincar de pirata e fazer barcos. Ila fechou os olhos. O silêncio após o comentário de Josh sobre o porão foi tão pesado que ela sentiu o peso dos olhares de Derek e Eleanor sobre si. Tentou forçar um sorriso casual, como se viver em um porão úmido fosse a coisa mais normal do mundo. Josh, querido, você não precisa contar todos os detalhes sobre a nossa casa, disse ela, tentando manter o tom de voz leve. Mas é legal, mãe. E a dona Betty faz biscoitos às vezes. Derek largou o garfo, visivelmente perturbado com o que acabará de ouvir. Ila, você mora mesmo num porão. Tecnicamente, é um apartamento térreo, corrigiu ela com um sorriso forçado, com entrada própria e tudo. Tipo um loft subterrâneo. Eleanor franziu a testa. Querida, isso não pode ser seguro para uma criança. É seguro, disse Ila rapidamente. A senhorita Betty é um doce, e a vizinhança é tranquila. E, além disso, é o que eu posso pagar. Derek se inclinou para a frente. Quanto você ganha com o trabalho que faz? Ila hesitou. Falar sobre dinheiro sempre a deixava desconfortável, especialmente perto de pessoas que claramente nunca precisavam se preocupar com contas no fim do mês. Bem, eu faço alguns shows, trabalho em eventos, às vezes ajudo em escritórios temporários, vendo algumas coisas online. É o suficiente para me virar, sabe, e morando no porão, quer dizer, no apartamento térreo, não pago muito aluguel, então sobra mais para o básico. O básico? Repetiu Derek, como se tentasse entender um conceito estrangeiro. Comida, roupas para o Josh, material escolar, coisas normais para pessoas comuns. Eleanor balançou a cabeça, visivelmente preocupada. E sua irmã, aquela que deveria ir ao encontro? Ela mora com você? Riley? Ah, não. Ela mora com a nossa avó. A vovó Ellen tem uma casa grande e adora companhia. E por que você não mora lá também? Perguntou Derek. Ila soltou uma risada. Porque minha avó é, digamos, muito teimosa e mandona. Se eu for morar com ela, vou ter que ouvi-la constantemente dizendo que preciso me casar, que Josh precisa de uma figura paterna, que eu deveria usar mais maquiagem e que eu deveria encontrar um marido de verdade. Josh fez uma careta.
A vovó Ellen fala muito alto e sempre pergunta quando a mamãe vai arrumar um namorado. Exatamente. E eu não quero ser um fardo. Além disso, independência é importante, mesmo que às vezes esteja um pouco úmido. Derek ficou em silêncio por um momento, claramente pensativo. Eleanor observava a conversa com interesse crescente. Ila, Derek finalmente disse, tenho uma proposta para você. Oh? Ela murmurou. Quando homens ricos fazem propostas, costumo interpretar isso como um sinal para fugir. Eleanor riu. Não seja tão dramática, querida. Eu tenho um apartamento, continuou Derek, ignorando o comentário. É onde eu morava antes de me mudar para o meu loft atual. Está vazio, totalmente mobiliado e em um bairro seguro. Ila olhou para ele, cética. Derek, você e Josh poderiam ficar lá temporariamente até se acostumarem. Isso soa perigosamente próximo de caridade. Não é caridade. É uma questão prática. Josh deveria ter um lugar seguro para brincar sem se preocupar com vazamentos. Ila cruzou os braços. E o que você ganha com isso? Derek pensou por um momento. Bem, preciso de ajuda com um evento beneficente para a empresa. Alguém criativo, que saiba lidar com pessoas. Você poderia trabalhar comigo nisso. Um trabalho de verdade, remunerado. Ah, disse Ila, relaxando um pouco. Então, seria uma troca. Exatamente. Você me ajuda com o evento. Eu forneço um lugar seguro para vocês dois morarem. Todos ganham. Josh bateu palmas. Posso ficar com meu próprio quarto, Josh? Ila repreendeu. Pode sim, disse Derek, sorrindo para o garoto, com uma cama de verdade e tudo. Ila olhou ao redor da mesa. Eleanor sorria encorajadoramente. Josh estava praticamente fervilhando de entusiasmo, e Derek tinha aquele olhar sincero em que ela começava a confiar. Tudo bem, disse ela finalmente, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, eu pago as contas. Luz, água e internet. Segundo, eu limpo o apartamento. Terceiro, se em algum momento isso ficar estranho ou desconfortável, eu vou embora. Sem drama. Concordo. E quarto, ela apontou o dedo para ele, nada de tentar me salvar ou me transformar em uma dama da sociedade. Eu sou quem eu sou. Derek sorriu. Eu não mudaria nada em você. 3 dias depois, Ila estava sentada em uma sala de conferências na Monroe Associates, uma sala maior que todo o seu antigo apartamento. Derek havia explicado que o evento beneficente era para arrecadar fundos para programas educacionais infantis, e ela estava revisando propostas anteriores. Então, ela disse, folheando os jornais, vocês costumam organizar jantares sofisticados onde pessoas ricas fazem discursos sobre a importância de ajudar crianças carentes. Basicamente, sim, admitiu Derek. E isso realmente funciona. Defina trabalho. As pessoas realmente se importam ou só querem a foto delas no jornal? Derek parou de digitar e olhou para ela. Você é sempre tão direta? Sempre. É um defeito ou um ponto forte? Depende de quem você pergunta. Eu acho que é um ponto forte. Ila sentiu o pescoço esquentar. Bem, aqui vai a minha opinião. Você precisa parar de fazer eventos chatos. Ninguém se conecta emocionalmente com números em uma planilha. E o que você sugere? Uma feira com jogos, atividades divertidas, boa comida. Traga as crianças que você está tentando ajudar. Deixe que as pessoas as conheçam pessoalmente. Derek se inclinou para a frente, interessado. Vá em frente. Monte estações onde as crianças possam mostrar o que estão aprendendo. Arte, ciência, música. Deixe os doadores participarem, não apenas ficarem sentados assistindo. Ah, e nada de discursos longos. As pessoas têm pouca capacidade de concentração. Isso é brilhante, disse Derek, genuinamente impressionado. É óbvio, corrigiu Ila. Vocês estavam pensando como empresários, não como pessoas comuns. Eles passaram a tarde inteira planejando. Derek ficou fascinado com a capacidade de Ila de inventar soluções criativas para problemas que ele nem sabia que existiam. E Ila se surpreendeu ao ver que Derek, depois de relaxar, era realmente muito engraçado. Vocês já organizaram eventos antes?
Perguntou ele enquanto rabiscavam ideias em um quadro branco. Festas de aniversário do Josh, churrascos da escola, algumas coisinhas, nada de especial. Bem, você tem um talento natural para isso. Eles estavam tão concentrados que nem perceberam o quão perto estavam. Quando Hila se virou para apontar para algo no quadro, quase esbarrou em Derek. Por um instante, eles ficaram muito próximos, e Hila sentiu o cheiro da colônia dele. Desculpe, murmurou ela, dando um passo para trás. Não precisa se desculpar, disse ele, com a voz mais suave do que o normal. O momento foi quebrado quando o telefone de Derek tocou, mas Hila sentiu que algo havia mudado entre eles. Mais tarde, durante um intervalo para café, Derek mencionou casualmente: sabe, eu entendo Josh mais do que você imagina. O que você quer dizer? Crescer sem pai. O meu morreu quando eu tinha 7 anos. Hila olhou para ele, surpresa. Derek, eu não sabia. Sinto muito. Acidente de carro, noite chuvosa, motorista bêbado. Ele mexeu o café distraidamente. Minha mãe nunca se casou novamente. Ela disse que não conseguiria amar mais ninguém depois dele. Deve ter sido difícil. Foi mesmo. E às vezes me pergunto se acabei igual a ela. Fechada, focada no trabalho, evitando conexões emocionais. Hila tocou delicadamente a mão dele. Você não está fechado, Derek. Você só protege seu coração. Isso é diferente. Ele olhou para as mãos deles, e Hila sentiu a mesma sensação estranha no estômago. Obrigada, disse ele simplesmente. No final do dia, Hila estava exausta, mas cheia de energia. Ela havia se esquecido de como era bom trabalhar em algo que realmente importava. Derek a levou para casa, no apartamento que agora era temporariamente dela. E lá estava Riley esperando na porta. Irmãzinha, gritou Riley, correndo para abraçá-la. Preciso saber de tudo sobre essa loucura. Depois que Josh adormeceu, as duas irmãs sentaram-se na cozinha com uma garrafa de vinho barato que Riley havia trazido. Então, deixa eu ver se entendi, disse Riley, tentando não rir. Você foi a um encontro na minha casa, derramou suco no cara mais rico de Boston. Ele gostava de você. A mãe dele te adorava. Uma das ex-namoradas dele tentou te humilhar. E agora você está morando no apartamento dele, planejando eventos de caridade. Quando você coloca dessa forma, parece ainda mais louco. Hila, isso não é loucura. É como um conto de fadas moderno, exceto pela parte do ex-namorado malvado. Não é um conto de fadas, Riley. É só complicado. Complicado? O que você acha dele? Hila tomou um gole de vinho. Talvez um pouquinho, talvez mais que um pouquinho. Riley gritou tão alto que Josh apareceu na porta do quarto. Você está bem, mãe? Estamos bem, querida. A tia Riley só está sendo dramática. Depois que Josh voltou para a cama, Riley agarrou os ombros de Hila. Mana, você está se apaixonando pelo Seal. Não estou me apaixonando por ele. Só estou interessada. Cautelosamente interessada. A mesma coisa. A vovó vai surtar quando ouvir isso. A vovó não vai saber disso porque você não vai contar a ela. Claro que vou contar a ela. Esta é a melhor fofoca de família em décadas. Hila escondeu o rosto entre as mãos. Minha vida virou uma comédia romântica. Uma comédia romântica muito boa, corrigiu Riley, com um final feliz garantido. Como você pode ter tanta certeza? Porque, maninha, qualquer homem que te faça sorrir assim é definitivamente um cara para ficar. Hila sorriu, apesar de tudo. Talvez Riley estivesse certa. Talvez aquele fosse realmente o começo de algo especial. 2 semanas depois de se mudar para o apartamento de Derek, Hila descobriu algo surpreendente. O CEO mais sério de Boston tinha um talento oculto para construir fortes de travesseiros. Não, Josh, disse Derek com a seriedade de alguém negociando um acordo milionário. A almofada do sofá fica embaixo. Se você colocá-la em cima, a estrutura inteira desaba. Mas eu quero que seja bem alto, protestou Josh, acenando com um travesseiro menor. Alto é bom, mas estável é melhor. Olha, eu vou te mostrar. Hila observou da cozinha, tentando não rir, enquanto Derek,
vestindo um terno de $3.000, rastejava pelo chão da sala de estar, explicando princípios de engenharia para uma criança de 5 anos. Sabe, ela disse, entrando pela porta com 3 copos de suco, quando você ofereceu o apartamento, não mencionou que ele incluía serviços de arquitetura adequados para crianças. Derek olhou para ela, com o cabelo despenteado e uma expressão genuinamente feliz. Josh é um cliente exigente. Ele quer um forte que também seja uma nave espacial e um castelo. Josh acrescentou seriamente, e uma base de super-heróis, é claro. Hila disse, sentando-se no chão com eles, requisitos básicos para qualquer boa estrutura. E foi assim que Derek Monroe, o homem que intimidava executivos experientes, passou a tarde de sábado construindo o que Josh chamou de Super Secret Castle Space Fort. Nos dias que se seguiram, Derek começou a aparecer no apartamento com mais frequência do que o trabalho realmente exigia. Sempre com uma desculpa, trazendo papéis, discutindo detalhes do evento, verificando se estavam confortáveis. Mas Hila notou que ele sempre aparecia na hora do jantar e sempre trazia sorvete. O Sr. Sorvete chegou. Josh gritava toda vez que a campainha tocava, correndo para a porta como um cachorrinho animado. Josh, ele tem um nome, dizia Hila, tentando lhe ensinar boas maneiras. Eu sei. Derek, o Sr. Sorvete Gelado Monroe. Derek riu tanto que Hila desistiu de tentar corrigi-lo. Sabe, disse ela certa noite, enquanto Derek ajudava Josh com um quebra-cabeça de dinossauro, você não precisa trazer sobremesa toda vez que vier aqui em casa. Eu não levo sobremesa, protestou Derek. Eu levo sorvete. É completamente diferente. Como é diferente? Sobremesa é formal, algo que se come depois do jantar. Sorvete é felicidade congelada. Josh olhou para ele com admiração. Senhor Sorvete, o senhor é muito inteligente. Obrigada, Josh. Você também é muito inteligente. Eu sei. Minha mãe disse que eu puxei a ela. Hila quase engasgou com o suco. Josh, o quê? É verdade. Você sempre diz que eu sou inteligente como você. Derek olhou para Hila com um sorriso que a fez sentir um frio na barriga. Ele realmente puxou a você. A rotina deles começou a se formar naturalmente. Derek aparecia depois do trabalho. Eles jantavam juntos, sempre com Hila insistindo em cozinhar para pagar suas visitas, e então Josh o levava para brincar. Foi durante uma dessas sessões de jogo que Hila descobriu que Derek sabia todas as falas de Toy Sotó de cor. Ao infinito e além, ele gritou, fazendo Buzz Lightyear voar pela sala. Como você sabe disso? Perguntou Hila, espantada. Derek ficou um pouco vermelho. Talvez eu tenha assistido a alguns filmes infantis para pesquisar e entender melhor as crianças que nosso evento vai ajudar. Pesquisa, ela repetiu, tentando não rir. Pesquisa, ele confirmou com firmeza. E essa pesquisa incluía memorizar músicas de congelado? Definitivamente não. Josh começou a cantar Let It Go, e Derek automaticamente se juntou a ele. Ila Ryu Tanto K Teve KSC Centaur. Ok, eu admito, disse Derek finalmente. Talvez eu tenha desenvolvido uma queda por filmes de animação. Eles são surpreendentemente bem feitos. Eles são divertidos, Derek. Pode admitir que está se divertindo. Estou me divertindo, disse ele, como se estivesse fazendo uma confissão inovadora. Viu, não doeu nada. Era nesses momentos que Hila vislumbrava o homem que Derek poderia ter sido se não tivesse carregado tanto peso nos ombros desde criança. Ele ria com facilidade, fazia piadas bobas e parecia genuinamente feliz. Certa noite, depois que Josh foi dormir, eles se sentaram na sala de estar conversando sobre o evento beneficente. As inscrições estão indo bem, disse Derek, mostrando os números em seu tablet. Acho que sua ideia para a feira vai funcionar. Claro que sim. As crianças são irresistíveis quando estão apenas sendo elas mesmas, como o Josh. Exatamente. Ele tem o dom de fazer as pessoas se apaixonarem por ele em 5 minutos. Derek ficou em silêncio por um momento. Ele não é o único. Hila sentiu o coração disparar. Derek, desculpe. Eu não devia ter dito isso. Por que não? Por que complica as coisas? Por que você trabalha comigo?
Porque o Josh está começando a se apegar, e eu não quero machucá-lo. Porque eu não sei como fazer isso direito. Hila se aproximou dele no sofá. Fazer o quê, certo? Isso. Nós. Seja lá o que for. Sabe o que eu acho? O quê? Acho que você pensa demais em tudo. Às vezes, as melhores coisas da vida acontecem quando você para de tentar controlar tudo. Derek olhou para ela e, por um momento, Hila pensou que ele fosse beijá-la. Mas então a campainha tocou. Quem será que é a esta hora? Murmurou ela, olhando para o relógio. Eram quase 9 da noite. Derek franziu a testa. Eu não estava esperando ninguém. Hila foi até o interfone. Alô? Oi, Ayla. Sou eu, Vivien. Ouvi dizer que o Derek está aí. Preciso falar com ele. É urgente. O sangue de Hila gelou. Derek se levantou do sofá como se tivesse levado um choque. Vivien, murmur. Quer que eu a deixe subir? Perguntou Hila, ainda com as mãos no interfone. Derek passou as mãos pelos cabelos. É melhor descobrirmos o que ela quer. 5 minutos depois, Vivien entrou no apartamento como se fosse a dona do lugar. Derek, querido, disse ela, ignorando completamente Hila. Você está maravilhoso. Vivien, o que você está fazendo aqui? Vim te avisar sobre algo importante. Ela finalmente olhou para Hila. Sobre sua nova amiguinha. Cuidado com o tom, disse Derek, com a voz perigosamente baixa. Não precisa ficar na defensiva, Derek. Só acho que você deveria saber a verdade. Vivien abriu uma pasta que havia trazido e tirou alguns papéis. Fiz uma pequena pesquisa sobre a Hila aqui e encontrei algumas coisas muito interessantes. Que tipo de coisas? Perguntou Hila, tentando manter a voz firme. Bem, para começar, você pesquisou sobre Derek online antes do seu encontro. Viu fotos, leu artigos sobre a fortuna da família. Você sabia exatamente quem ele era. Derek olhou para Hila, confuso. É verdade? Mas não era. E mais, continuou Vivien, visivelmente apreciando o efeito de suas revelações. Você tem um histórico de relacionamentos com homens mais velhos e financeiramente estáveis. Isso não é verdade, protestou Hila. Não é? E o Michael Patterson? Divorciado, dono de um escritório de contabilidade. Você namorou com ele por 6 meses. Hila sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como você? Eu tenho recursos, querida. E a conclusão é óbvia. Você está usando o Josh para manipular os sentimentos do Derek. É uma armação clássica. Derek olhava para Hila como se não a conhecesse. Vivien, isso é ridículo, disse ele. Mas havia incerteza em sua voz. É mesmo? Então por que ela não disse que já sabia quem você era? Por que ela levou o filho logo no primeiro encontro? Porque ela é uma oportunista esperta. Hila sentiu lágrimas ardendo nos olhos. Derek, você sabe que isso não é verdade, mas a expressão dele havia mudado. A dúvida estava lá agora. Vivien sorriu triumphant. Achei que você deveria saber, Derek. E com aquele golpe final, ela saiu do apartamento, deixando Hila e Derek em um silêncio devastador. O silêncio no apartamento era tão pesado que Hila conseguia ouvir o tic-tac do relógio da cozinha. Derek estava parado no meio da sala, com as mãos nos bolsos, com uma expressão que ela nunca vira antes, distante, fria, calculista. Então, disse ele finalmente, é verdade que você me procurou antes do encontro. Ayla respirou fundo. Mentir agora só pioraria as coisas. Sim, é verdade, mas não era. E você não achou importante mencionar isso? Deixe-me explicar. Explicar o quê, Hila? Que você sabia exatamente quem eu era desde o início. Que fingiu estar surpresa quando descobriu que eu era a CEO. Não foi assim. Então como foi? Hila sentiu a frustração subir pela garganta. Quando Riley me contou sobre o encontro, sim, eu te procurei. Qualquer pessoa normal procuraria. Você acha que eu conheceria um completo estranho sem saber nada sobre ele? Tenho uma criança para proteger. Mas você fingiu que não me conhecia. Porque eu não te conhecia. Ver uma foto online não é a mesma coisa que conhecer alguém. Derek,
Eu te procurei esperando encontrar algum playboy arrogante que eu pudesse assustar em 5 minutos. Em vez disso, eu te encontrei. Derek balançou a cabeça. E quanto ao Michael Patterson? Vivian também estava certa sobre ele? Ila suspirou. O Michael era meu namorado há 2 anos. Sim, ele era mais velho e financeiramente estável. Sabe por quê? Porque sou mãe solteira e preciso pensar na estabilidade do meu filho. Então, você tem um tipo? Um tipo? Derek, eu namorei o Michael porque ele era um homem decente que tratava bem o Josh, não porque tinha dinheiro. E sabe como terminou? Ele queria que eu parasse de trabalhar e fosse uma dona de casa submissa. Eu disse para ele sumir e voltei a ficar sozinha. Derek passou as mãos pelos cabelos, visivelmente chateado. Como vou saber se você não está fazendo a mesma coisa comigo? Porque você me conhece, disparou Ila. 2 semanas morando aqui, Derek. 2 semanas me vendo cozinhar, limpar, trabalhar no evento, tocar com o Josh. Você acha que eu sou uma atriz tão boa assim? Não sei mais o que pensar. Então pense nisso. Se eu só quisesse o seu dinheiro, você acha que eu estaria aqui discutindo com você? Eu teria concordado com tudo o que você disse, feito você se sentir incrível e tentado te convencer a se casar comigo. Derek não disse nada, mas Ila percebeu que a dúvida ainda persistia. Em vez disso, continuou ela, chamei você de workaholic no nosso primeiro encontro, fiz piadas sobre seu estilo de vida rico e insisti em pagar minhas próprias contas. Que tipo de interesseira faz isso? Talvez uma muito inteligente. As palavras a atingiram como um tapa. Ila sentiu o ar sair da sala. Uau, disse ela, com a voz tensa. Então é isso que você realmente pensa de mim. Derek percebeu que tinha ido longe demais, mas seu orgulho ferido conteve. Ila, eu não quis dizer. Sim, quis. E sabe de uma coisa? Talvez a Vivian esteja certa. Talvez eu realmente não pertença ao seu mundo. Foi então que Josh apareceu na porta do quarto, esfregando os olhos e segurando seu Buzz Lightyear. Por que você está gritando? Perguntou sonolento. Ila e Derek se entreolharam, percebendo que a discussão tinha ficado mais alta do que imaginavam. Não estamos gritando, querida, disse Ila, tentando suavizar a voz. Volte para a cama. Mas Josh era esperto demais para se deixar enganar. Ele olhou para Derek com olhos arregalados e confusos. Senhor Sorvete, o senhor está bravo com a mamãe? Derek se ajoelhou até ficar na altura do garoto. Não, Josh, eu não estou bravo. Então por que você está falando como as pessoas na TV quando estão se divorciando? A pergunta inocente atingiu ambos com força. Ila sentiu lágrimas brotarem nos olhos. Josh, disse ela, Derek e eu somos só amigos. Amigos às vezes discordam. Mas você está chorando, disse o menino, caminhando até Ila. E o Sr. Sorvete parece triste. Derek olhou para Josh e depois para Ila. Por um momento, sua expressão se suavizou, mas então ele se lembrou das palavras de Vivian sobre as evidências e da sensação de ter sido enganado. Josh, ele disse, levantando-se, preciso ir agora. Você volta amanhã? Perguntou o garoto, esperançoso. Derek hesita. Eu não sei. Josh começou a chorar. Não o tipo de choro dramático que as crianças têm quando querem alguma coisa, mas lágrimas silenciosas e de cortar o coração. O tipo que vem quando você está perdendo algo importante. Você não gosta mais da gente? Perguntou ele, agarrando-se à perna de Derek. Não é isso, Josh. Então por que você não quer mais brincar comigo? Eu fiz alguma coisa errada? Ila se ajoelhou e abraçou o filho. Você não fez nada de errado, querido. Às vezes, os adultos complicam as coisas mais do que precisam ser. Derek olhou para os dois, com o coração partido, mas a teimosia e a dor ainda vencendo. Preciso ir, disse ele, pegando o casaco. Derek, por favor, tentou Ila, mas ele já estava saindo pela porta. Ila permaneceu no chão, segurando Josh, ouvindo os passos de Derek ecoando pelo corredor. Quando as portas do elevador se fecharam, ela finalmente deixou as lágrimas rolarem. Mamãe, nós fizemos o Sr. Sorvete ir embora, perguntou Josh entre soluços. Não, querida.
Às vezes, as pessoas vão embora não porque fizemos algo errado, mas porque estão com medo. Medo de se machucar. Medo de confiar. Medo de amar. Naquela noite, depois que Josh finalmente adormeceu, Hila ficou acordada fazendo as malas. Ela não podia mais ficar naquele apartamento. Estava claro que Derek acreditava nas mentiras de Vivian, e ela não ficaria onde não era bem-vinda. Enquanto isso, Derek estava em seu apartamento, olhando para a parede, tentando entender por que se sentia tão vazio. Ele havia tomado a decisão certa, não é mesmo? Se protegido de alguém que poderia estar o usando. Então por que parecia que ele tinha acabado de perder a coisa mais importante da sua vida? Ele tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Ligou a TV, mas todos os canais pareciam estar exibindo programas infantis. Tentou dormir, mas tudo o que conseguia ouvir era a voz de Josh perguntando se ele voltaria no dia seguinte. Derek Monroe, o CEO que nunca demonstrou fraqueza, viu-se chorando pela segunda vez na vida adulta. A primeira vez tinha sido no funeral do pai. Esta foi muito pior. No dia seguinte, enquanto Derek tentava retornar à sua rotina normal no escritório, Eleanor Monroe estava na mansão da família recebendo uma visita inesperada. O homem à porta era magro, nervoso e segurava uma pasta de couro surrada. Senhora Monroe, meu nome é Robert Shen. Sou investigator particular. Preciso falar com a senhora sobre um trabalho que fiz para Vivian Sterling. Eleanor o convidou a entrar, intrigada. Sobre o que exatamente, Sr. Shen? Sobre Hila Parker e sobre como fui pressionada a exagerar algumas informações. Eleanor sentou-se na poltrona, subitamente muito interessada. Continue. Robert abriu a maleta com as mãos trêmulas. Vivian Sterling me pagou para investigar a vida da Hila Parker. Encontrei algumas informações reais, como o passado dela com Michael Patterson e o fato de ela ter pesquisado sobre seu filho online. Mas a senhorita Sterling queria mais. Mais do que? Ela queria que eu falsificasse provas de que Hila era uma interesseira em série. Ameaçou me denunciar por práticas ilegais se eu não concordasse. Eu tenho família, senhora Monroe. Eu precisava do dinheiro. Eleanor sentiu a raiva crescer como lava vulcânica. Está me dizendo que as acusações contra Hila eram falsas? Em parte. A maior parte foi inventada ou distorcida. Hila Parker não é uma interesseira, senhora Monroe. Ela é apenas uma mãe tentando sobreviver. Eleanor se levantou e foi até a janela. Sr. Shen, o senhor vai repetir cada palavra para o meu filho. Depois disso, nós três teremos uma conversa séria com Vivian Sterling. Robert Shen assentiu, aliviado por finalmente dizer a verdade. Mas seria tarde demais para desfazer o dano? Derek estava no escritório, tentando se concentrar nos relatórios financeiros, quando sua assistente anunciou que sua mãe estava a caminho. Ele franziu a testa. Eleanor nunca chegava ao escritório sem ligar primeiro. Ela entrou na sala, acompanhada por um homem de aparência nervosa que Derek não reconheceu. Mãe, o que está acontecendo? Derek, este é Robert Shen, um investigador particular. Ele tem coisas muito interessantes para lhe contar sobre Vivian Sterling. Derek recostou-se na cadeira, desconfiado. Mãe, eu realmente não estou com humor para. Sente-se e escute, disse Eleanor naquele tom que não deixava espaço para discussão. Robert Shen pegaria nervosamente. Sr. Monroe, fui contratado por Vivian Sterling para investigar Hila Parker. O que eu descobri? Bem, parte era verdade, mas boa parte era inventada. Como assim, inventado? Robert abriu a pasta e mostrou alguns documentos. É verdade que ela te procurou online. É verdade que ela namorou Michael Patterson, mas Vivian Sterling me pressionou a exagerar o resto para sugerir que havia um padrão de comportamento interesseiro que simplesmente não existe. Derek sentiu o estômago revirar. Continue. Sr. Monroe, you investigate profundamente a vida da Hila Parker. Ela trabalhou como garçonete, balconista, babá, fez todo tipo de trabalho para sustentar o filho. Ela nunca aceitou a ajuda do governo quando podia trabalhar. Ela nunca levou ninguém à justiça para pedir pensão alimentícia. Ela nunca tentou se aproveitar de homens ricos. Eleanor se inclinou para a frente. Conte a ele a parte sobre Michael. Robert folheou seus papéis.
Michael Patterson. Eles namoraram por 6 meses. Ele queria que ela parasse de trabalhar e vivesse às custas dele. Ela terminou o relacionamento porque, em suas próprias palavras registradas em uma conversa com a irmã, prefiro morrer de fome a perder minha independência. Derek engoliu em seco. E por que Vivien fez isso? Ela me disse que você pertencia a ela, que tinha investido tempo demais no relacionamento de vocês e não ia deixar ninguém estragar os planos dela. Eleanor bateu a mão na mesa. Aquela cobra, Derek, você tem noção do que fez? Derek passou as mãos no rosto. Eu estraguei tudo. Estragou tudo? Você destruiu tudo. Você pegou uma mulher genuína e honesta que estava se apaixonando por você e a tratou como se ela estivesse atrás do seu dinheiro. Mãe, não me venha com essa de mãe. Robert, pode ir, obrigada por ter a decência de nos contar a verdade. Depois que o investigador saiu, Eleanor lançou ao filho um olhar que ele não via desde a adolescência. Derek Monroe, se você deixou aquela mulher escapar, você é mais idiota do que eu pensava. Eu sei, mãe. Eu sei. Cometi um erro terrível. Erro? Derek. Você partiu o coração dela e do Josh também. Aquele garotinho te adora, e você simplesmente desapareceu da vida dele. Derek se levantou, andando de um lado para o outro. O que eu faço agora? Como eu conserto isso? Vá atrás dela. Peça perdão. Implore se for preciso, e torça para que ela seja mais generosa do que você merece. Derek não perdeu um segundo. Saiu do escritório como se estivesse pegando fogo e foi direto para o apartamento que havia oferecido a Hila e Josh. Ao chegar lá, subiu as escadas correndo, 2 degraus de cada vez. Bateu a porta, chamou Hila, mas só houve silêncio. Usou a chave reserva que guardava. O apartamento estava vazio. Não apenas vazio de pessoas, vazio de vida. Os móveis estavam todos lá, mas os brinquedos que Josh costumava deixar na sala de estar tinham sumido. Os desenhos a giz de cera na geladeira também. O cheiro de Hila não estava mais no ar. Derek entrou no quarto que Josh havia usado. A cama estava arrumada, mas sobre o travesseiro havia um pedaço de papel dobrado. Com as mãos trêmulas, ele o abriu. Era um desenho a giz de cera. 3 figuras, uma mulher de cabelos castanhos, uma criança pequena e um homem alto de terno. Todos sorrindo, de mãos dadas. Abaixo, na caligrafia irregular de Josh, estava escrito: Sr. Sorvete, me encontre quando quiser ser meu pai de verdade. Derek sentou-se na cama e chorou, sem se importar com dignidade ou aparências. Pegou o telefone e ligou para Hila. Caixa postal. Ligo de novo. Caixa postal. Mais 10 vezes. Tudo direto para a caixa postal. Então ele se lembrou. Ela havia mencionado que morava num porão antes de se mudar para o apartamento. A casa de Sra. Betty. Derek se levantou de um salto e dirigiu até o endereço listado nos arquivos da empresa. Era um bairro modesto, com casas pequenas e bem cuidadas. Ele encontrou a casa número 847 e desceu as escadas até a entrada do porão. Bateu. Nada. Bateu de novo, com mais força. Ainda nada. Posso ajudar? Derek se virou. Uma mulher de cabelos grisalhos estava parada na porta dos fundos da casa principal. Sra. Betty? Sou eu. Quem está perguntando? Sou Derek Monroe. Eu era amigo da Hila e do Josh. Eles estão em casa. A expressão da Sra. Betty mudou imediatamente. Então você é o famoso Sr. Sorvete. Eles estão aqui? Não, querida. Eles partiram ontem de manhã. Hila estava arrasada. Coitadinha. Josh não parava de chorar, perguntando onde você estava. Derek sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eles disseram para onde estavam indo? Hila mencionou que voltariam para a casa da avó em Springfield. Disse que Boston tinha muitas lembranças ruins. Springfield, a 2 horas de distância. Obrigada, Sra. Betty. Rapaz, ela gritou enquanto ele já subia as escadas. Não sei o que aconteceu entre vocês dois, mas aquela garota te ama. E Josh, aquele garotinho fala de você como se você fosse algum tipo de herói. Derek assentiu, sem conseguir falar.
Voltou para o carro e foi direto para Springfield, ligando para o escritório no caminho para cancelar todos os seus compromissos do dia. Ao chegar à cidade, percebeu que não fazia ideia de onde encontrar a avó de Hila. Springfield não era exatamente uma cidade grande, mas ainda assim era grande o suficiente. Parou em um posto de gasolina e perguntou ao frentista se ele conhecia alguma família Parker. Parker? Ah, sim. É Sra. Helen Parker mora na Rua Maple. Casa amarela com cerca branca. Todo mundo conhece a Sra. Ellen. Derek agradeceu e seguiu as instruções. A casa era exatamente como descrita. Amarela, com uma cerca branca impecável e um jardim que parecia saído de uma revista. Ele estacionou na frente e ficou sentado no carro por alguns minutos, ensaiando o que dizer. Desculpe por ter sido um babaca, parecia um bom começo. Derek saiu, ajeitou a gravata e foi até a porta da frente. Ele respirou fundo e tocou a campainha. Passos se aproximaram, e a porta se abriu, revelando uma senhora idosa, baixa, de cabelos brancos e olhar penetrante. Posso ajudar? Senhora Parker, meu nome é Derek Monroe. Estou procurando por Hila e Josh. A expressão da mulher mudou para algo entre curiosidade e desconfiança. Você é o CEO que partiu o coração da minha neta. Derek engoliu em seco. Sim, senhora. E estou aqui para tentar consertar o que quebrei. A avó de Hila o olhou de cima a baixo como um general inspecionando soldados. Tudo bem, disse ela finalmente, e para surpresa de Derek, ela abriu a porta e o convidou a entrar. A avó Ellen Parker conduziu Derek pela sala de estar repleta de fotos de família e móveis que claramente guardavam décadas de memórias. Sente-se, disse ela, apontando para um sofá com estampa floral. Quer um café? Sim, por favor, respondeu Derek, tentando processar a situação. A avó de Hila era mais intimidadora do que qualquer executivo com quem ele já lidara. Então, disse Ellen, retornando com 2 xícaras, você é o homem que fez minha neta chorar por 3 dias seguidos. Derek abaixou a cabeça. Sim, senhora, e eu vim aqui para fazer as pazes. Eu sei. O problema é que eles não estão aqui. Derek olhou para ela, confuso. O que você quer dizer? Hila e Josh? Eles não estão aqui, querida. Derek ficou de coração partido. Mas a senhora Betty disse que eles vieram para Springfield. E vieram mesmo. Ficaram aqui por 2 dias, com a Hila chorando e o Josh perguntando a cada 5 minutos quando o Sr. Sorvete viria. Helen suspirou. Foi de partir o coração. Então, onde eles estão agora? Hila conseguiu um emprego como animadora de festas em Hartwell, a cidade vizinha. Ela disse que era melhor assim, que começar do zero em um lugar novo a ajudaria a esquecer. Bem, a esquecer você. Derek se levantou, ansioso. Hartwell é longe? 20 minutos de carro. Mas Derek, ele colocou a mão em seu braço. Você tem certeza disso? Porque se você aparecer aí e depois mudar de ideia de novo, é melhor para todos se você for embora agora. Derek olhou para a avó de Hila com toda a sinceridade que conseguiu reunir. Senhora Parker, cometi o maior erro da minha vida. Amo sua neta e amo Josh como se ele fosse meu filho. Se ela me der uma segunda chance, passarei o resto da minha vida provando que mereço. Ellen o estudou por um momento e então sorriu. Boa resposta. Agora vá atrás da minha garota. Enquanto Derek dirigia em direção a Hartwell, Hila estava parada no meio de um quintal suburbano, vestida como uma fada do arco-íris, tentando entreter 15 crianças de 6 anos. E agora, disse ela, acenando com uma varinha de brinquedo, vamos fazer mágica. Todos, fechem os olhos e contem até 3. As crianças seguiram suas instruções, e Hila aproveitou a oportunidade para soprar bolhas no ar. 1, 2, 3, abram os olhos. Os gritos de alegria das crianças fizeram Hila sorrir, mesmo que fosse um sorriso cansado. Uma semana antes, trabalhar com crianças lhe trazia alegria. Agora, cada risada feliz a lembrava de Josh perguntando quando Derek voltaria. Fada, disse uma garotinha, você está triste? Não, querida, só estou um pouco cansada. Minha mãe fica assim quando briga com meu pai, mas eles sempre fazem as pazes depois. Hila sentiu o peito apertar. Se ao menos fosse tão simples assim. Pessoal,
chamou a mãe da aniversariante, uma surpresa especial acabou de chegar. Ila franziu a testa. Ela não tinha programado nenhuma surpresa extra. O que você acha que é? Perguntou uma das crianças. Foi então que eles viram um homem alto, fantasiado de mascote de sorvete, entrando no pátio. A fantasia estava completa: cabeça gigante de sorvete de baunilha, corpo em formato de cone, tudo. As crianças enlouqueceram. Sorvete! Sorvete! Gritaram, correndo em direção ao mascote. Ila ficou paralisada. Havia algo familiar no jeito como o mascote se movia, na postura, no jeito como acenava para as crianças. Não podia ser. O mascote caminhou em sua direção. Mesmo através da fantasia, Ila sentiu que ele a encarava. Oi, crianças, disse uma voz abafada de dentro da fantasia. Quem aqui gosta de sorvete? Ila sentiu lágrimas ardendo nos olhos. Derek, o que você está fazendo aqui? Tentando consertar o maior erro da minha vida. As crianças estavam começando a ficar inquietas. Senhor Sorvete, tire a cabeça. Queremos ver a sua cara, gritou um menino. Derek hesitou por um momento, depois começou a remover a cabeça gigante da fantasia. Quando seu rosto apareceu, cabelo bagunçado, suado, mas com a expressão mais sincera que Ila já tinha visto, as crianças ficaram em silêncio por um instante. Uau! Disse uma garota, você é lindo. Derek ignorou o comentário e se ajoelhou na grama em frente a Ila, ainda usando o resto da fantasia de sorvete. Ila Parker, ele disse, com a voz trêmula, vim pedir perdão a vocês dois. Derek, ela começou, mas ele levantou a mão. Por favor, deixe-me falar. Eu fui um idiota. Um idiota orgulhoso, teimoso e cego. Vivi e mentiu, forjou provas. E eu acreditei nela porque estava com medo. Medo de quê? Medo de ser feliz. Medo de confiar. Medo de amar e depois ser deixada para trás, como quando meu pai morreu. As crianças ouviam como se fosse a melhor história que já tinham ouvido. Mas, mais do que tudo, continuou Derek, eu estava com medo de não ser bom o suficiente para você e Josh, porque vocês dois me mostraram o que é uma família de verdade. Vocês me mostraram que a felicidade não está em contas bancárias ou reuniões de negócios. Ila enxugou as lágrimas com as costas da mão. E onde está Josh em tudo isso? O Josh está. Derek fez uma pausa, olhando ao redor. Na verdade, eu esperava que ele estivesse aqui. Ele saiu há alguns minutos com a minha irmã. Ela veio buscá-lo para passar alguns dias na casa da vovó porque ele se recusava a sair do quarto. Ele disse que não queria mais brincar com ninguém porque o Sr. Sorvete tinha ido embora para sempre. Derek fechou os olhos, visivelmente sentindo dor. Eu parti o coração dele. Você parti, e o meu também. Eu sei. E se você me der a chance, vou passar o resto da minha vida consertando isso. Uma das crianças puxou a fantasia de Derek. Moço, o senhor vai se casar com a fada? Derek olhou para Ila, com os olhos cheios de esperança. Depende. Fada Ila, você se casaria com um sorvete muito triste. Ila riu em meio às lágrimas. Isso é um pedido de casamento? Não, disse Derek, tirando uma caixinha de veludo do bolso da fantasia. Isso sim. As crianças gritaram de alegria quando Derek abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo. Ila Parker, você quer se casar comigo? E deixar o Josh me chamar de seu verdadeiro pai. Ila olhou para o homem ajoelhado à sua frente, vestido de sorvete, cercado por crianças gritando, diga sim. Diga sim. E percebeu que aquele era o momento mais ridículo e perfeito da sua vida. Só se você prometer nunca mais duvidar de mim. Eu prometo. E se você prometer que tomaremos sorvete no café da manhã pelo menos uma vez por mês? Eu prometo. E se você prometer ser o melhor pai do mundo para o Josh? Eu prometo, disse Derek, com a voz embargada pela emoção. Ila estendeu a mão. Então sim, eu me caso com você. As crianças explodiram em comemoração quando Derek colocou o anel no dedo de Ila e a beijou no meio do quintal, ainda vestido como uma casquinha de sorvete gigante. Agora, disse Ila, quando se separaram, vamos buscar o Josh. Ele precisa saber que o Sr. Sorvete voltou. O retorno à casa da vovó Ellen foi épico.
Derek ainda estava usando a fantasia de sorvete quando eles entraram. E Josh, que estava sentado tristemente no sofá assistindo a desenhos animados, deu um pulo como se tivesse visto um fantasma. Merc! Gritou ele, correndo para os braços de Derek com tanta força que quase o derrubou. Ei, amigo! Disse Derek, abraçando Josh como se sua vida dependesse disso. Senti sua falta. Você voltou. Voltou mesmo. Mamãe disse que você tinha ido embora para sempre. Eu nunca mais vou embora, prometeu Derek. Na verdade, vim te perguntar uma coisa muito importante. Josh se afastou, curioso. O quê? Derek se ajoelhou novamente. Josh, você me deixa ser seu pai de verdade? O menino olhou para Ila, que sorria em meio às lágrimas, depois de volta para Derek, e depois para o anel no dedo da mãe. Sério? Tipo um pai de verdade? Com certificado e tudo? Derek riu. Com certificado e tudo. Posso te chamar de pai em vez de Sr. Sorvete? Você pode, mas às vezes ainda posso chamá-lo de Sr. Sorvete? Quando você quiser. Josh pulou nos braços de Derek novamente. Sim. Eu vou ter um pai. Vovó Ellen observava a cena da porta da cozinha, enxugando os olhos com o avental. Bem, disse ela finalmente, acho melhor vocês dois tirarem essas fantasias bobas e comemorarem direito. Estou preparando um jantar especial. Uma semana depois, eles estavam de volta a Boston. Derek insistira que ficassem na mansão Monroe até o casamento, e Eleanor estava radiante organizando tudo. Querida, ela disse no café da manhã, o que você acha de flores brancas e rosas para decoração? Acho que qualquer coisa fica linda, Eleanor. Sinceramente, eu só quero me casar com seu filho. O resto é só decoração. Tão prático, Derek, você escolheu bem, disse Eleanor. Derek sorriu, passando geleia na torrada de Josh. Pai, disse Josh, posso levar o Buzz Lightyear para o casamento? Claro, amigo. Ele será o nosso pajem. Foi então que o telefone de Derek tocou. Era seu assessor de relações públicas, claramente em pânico. Derek, você precisa ver as notícias agora mesmo. O que aconteceu? Alguém vazou a história toda para a imprensa. O encontro às cegas, Ila, Josh, o noivado, está em toda a mídia. Derek ligou a TV da cozinha e sintonizou o canal de notícias local. Em uma reviravolta surpreendente, o CEO Derek Monroe, herdeiro da fortuna Monroe, está noivo de uma mãe solteira que trabalha como animadora de festas infantis. Ah, não, murmurou Ila. A reportagem continuou, mostrando imagens de Ila trabalhando na festa, fotos antigas dela como garçonete e até imagens do apartamento onde moravam. Fontes sugerem que o relacionamento pode ter sido um esquema cuidadosamente planejado, considerando a diferença de classe social entre eles. Isso é ridículo, explodiu Derek. Mas o pior ainda estava por vir. O telefone não parava de tocar. Repórteres pedindo entrevistas, conhecidos fingindo preocupação e os comentários nas redes sociais. Ila, disse Derek, desligando o telefone pela 10ª vez, não leia nada online. Por que é tão ruim assim? Eleanor, que estava navegando pelo tablet, fez uma careta. Querida, talvez seja melhor você não fazer isso. Mas Ila já tinha pegado o tablet. Ganheira de fortunas captura CEO milionário usando criança como isca, ela leu em voz alta. Sério, usar uma criança como isca? Que tipo de pessoa diz isso de uma criança? Josh, que estava brincando no chão, olhou para cima. Mãe, o que é uma interesseira? É alguém que, querida, são só pessoas falando bobagens. Derek estava visivelmente furioso. Isso tem que acabar agora. Ele ligou para seu assessor. Marque uma coletiva de imprensa para esta tarde. Estou esclarecendo as coisas. Derek, você tem certeza? Isso vai chamar ainda mais atenção. Tenho certeza. E quero a família toda lá. Naquela tarde, a sala de imprensa da Monroe and Associates estava lotada. Repórteres, fotógrafos, cinegrafistas. Parecia mais um circo do que um evento para a imprensa. Derek entrou com Ila, Josh e Eleanor. Ila estava nervosa, mas tentou manter a calma. Boa tarde, começou Derek, de pé atrás do microfone.
Convoquei esta conferência para tratar de algumas informações falsas que têm circulado sobre minha vida pessoal. Sr. Monroe, gritou um repórter, é verdade que a senhorita Parker sabia quem você era antes do primeiro encontro? Sim, é verdade. E sabe por quê? Porque ela é uma mãe responsável que pesquisa sobre as pessoas que vai conhecer, algo que qualquer pai deveria fazer. Mas, Sr. Monroe, pressionou outro repórter, a diferença de classe social não levanta questões sobre suas intenções. Derek respondeu. Quer saber sobre Isla Parker? Vou te contar. Ela é uma mulher que trabalhou como garçonete, vendedora, babá, animadora de festas, qualquer trabalho honesto para sustentar o filho. Ela nunca pediu ajuda financeira a ninguém. Ela me fez rir pela primeira vez em anos. Ela me ensinou que família não é sobre dinheiro, é sobre amor. Ila sentiu lágrimas nos olhos. E mais importante, continuou Derek, olhando diretamente para as câmeras, ela e Josh são minha família, e eu protegerei minha família de qualquer um que tente prejudicá-los. A reação na sala foi instantânea. Derek Monroe, o famoso CEO reservado, acabará de chamar uma mãe solteira e seu filho de minha família na televisão nacional. Sr. Monroe, gritou um jornalista, o senhor está confirmando o noivado. Derek segurou a mão de Ila. Estou aqui confirmando que encontrei as duas pessoas mais importantes da minha vida. E se isso incomoda alguém, o problema é seu, não nosso. Josh, que estava sentado em silêncio ao lado de Eleanor, levantou-se de repente e correu para o microfone. Posso dizer uma coisa? Derek se abaixou até ficar na altura dela. Claro, amigo. Josh se aproximou do microfone. Meu pai, Derek, é muito legal. Ele constrói castelos de travesseiros e conhece todas as músicas do congelado, e ele faz minha mãe rir, então pare de falar mal dele. A sala caiu na gargalhada. Até os jornalistas mais cínicos sorriram.